Desde os tempos primórdios, desde que Satanás esteve no céu, existe aquela questão de ser maior. Satanás queria se usurpar, ser o melhor ou ser maior que Deus ou tomar o lugar de Deus. Depois ele foi lançado para a terra e tentou ou enganou Eva quando estava no jardim do Éden, dizendo a ela: olha, se você comer do fruto, você vai ser igual a ele. Então é por isso que ele não quer que você coma. Portanto, mas isso vem vindo de gerações a gerações, de séculos a séculos, vem passando até chegar o nosso momento, até chegar o nosso presente momento. As pessoas hoje querem ter o melhor celular, querem ter o melhor carro, querem ter o melhor, morar na melhor casa, querem ter o melhor marido, a melhor esposa. Tudo dela, se não for o melhor, ela tem um constrangimento, ela tem um complexo, uma doença, porque precisa ser melhor que a outra. Se o carro do vizinho for melhor do que o dele, ele fala: não, eu não posso admitir que o meu vizinho tem um carro melhor que o meu, de ano mais novo, eu trabalho tanto quanto a ele, por que ele tem que ter o melhor? Essa história nós podemos ver também aqui em Lucas. Veja, a preocupação deles é quem seria o maior nos céus. Depois vamos ver isso em Mateus. Houve também entre eles contendas sobre qual deles parecia ser o maior. Isso está em Lucas 22, verso 24. No verso 25, e eles lhe disse: o rei dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Os reis dos gentios têm autoridade, exercem autoridade sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Os patrões são chamados de benfeitores. E Jesus disse: mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. O que governa seja como o que serve. Veja que o mundo espiritual, o que Jesus ensinava era bem diferente do mundo no qual viviam, do mundo no qual nós vivemos. É o contrário, né? Quando Jesus disse para nós amar o nosso inimigo e dar um lado da face para ser atingido, veja que é tudo o contrário do que nós pensamos. Nós pensamos que nós temos que odiar o nosso inimigo e separar-nos dele. E nos faz lembrar também lá na história de Ló, Abraão e Ló, os homens de Ló, juntamente com os homens de Abraão, não se conviviam, não se acertavam questão de pastos, questão de gado, porque os dois eram muito ricos e não tinha espaço para que os dois pudessem ali compartilhar seu gado, seus animais. O que Deus despertou a Abraão para fazer era separar-se de Ló. Separar de Ló por causa da contenda, para que a contenda não aumentasse, não criasse raiz entre eles. Aqui nós vemos os discípulos dizendo a Jesus, criando contenda para saber quem seria o maior. No verso 26, como eu já disse, mas convosco não é assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus se considerava entre eles um servente, alguém que serve à mesa. E eles estavam preocupados com a grandeza. Eles estavam preocupados em ser mais, em ter mais, em possuir mais. E eles queriam saber até mesmo quem seria o maior no reino dos céus. Eles queriam saber até mesmo quem seria o maior nos céus. Será que nós devemos estar preocupados se nós seremos maior do que o nosso irmão no céu? Ou nós devemos estar preocupados em ir para o céu? E eles estavam preocupados em querer saber quem era o maior. Mateus 18, verso 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? Quem é maior no reino dos céus? Ou seja, quando nós chegarmos no céu, quem será o maior? O que ele vai fazer, o que eu vou fazer? Será que ele vai ter uma posição melhor do que a minha? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles. E em verdade vos digo que quem não se tornar ou quem não se converter
e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança, de modo algum tornareis ou entrareis no reino dos céus. Eles estavam preocupados em ser grandes, e aqui Jesus está mostrando que se eles não se tornassem como uma criança, nem sequer entrariam no reino dos céus. Não sabendo que nesta vida tudo é passageiro, e eles estavam preocupados não só nessa vida, mas eles estavam preocupados quem seria o maior nos céus. Veja onde chegou a situação dos discípulos, veja onde chegou a situação entre os homens, entre o ser humano. As pessoas querem ser maior, as pessoas querem e têm prazer de ser maior. Por quê? Mas para que elas querem ser maior? Tudo isso para morrer e ser enterrado em uma cova igual a quem nunca teve nada. Porque a ganância, a maledicência, a carnalidade, ela já vem de Satanás até o presente momento. Hoje, os homens querem ser grandes, os homens querem fazer o melhor, os homens querem posição, querem destaque, querem concorrer, querem passar por cima uns dos outros para ser o melhor, para dizer, eu sou grande. Eles estavam preocupados em saber quem seria o maior no reino dos céus. Você também não está preocupado em ser o maior, o melhor aqui nesta terra? E às vezes até pensando nos céus? Se nós não nos tornarmos como uma criança, nem sequer nós vamos entrar no reino dos céus. É preciso que nós reflitamos sobre isso. Quem não se tornar como um destes pequeninos não poderá ver o reino de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.